Bom, então, novamente, boa noite para todos, né? Hoje nós estamos com a aula de auditoria contábil, é a aula 10, né? E eu vou estar falando com vocês sobre a parte de controle interno, né? Todo mundo está conseguindo ver bem a projeção, né? Sim. Então, nós vamos falar um pouquinho de controle interno. Então, assim, explicar um pouco os processos do controle interno. Então, a gente precisa sempre estar lembrando o seguinte: a auditoria gerencial, ela avalia o nível de segurança dos controles internos existentes na empresa, né? Então, o que ela vai fazer? Ela pode dar sugestão, ela pode fazer recomendação, ela pode fazer melhorias, né? Ela pode implementar um controle interno, sempre visando criação de mecanismos de prevenção, porque o controle interno ele previne erros, previne inconsistências, previne fraudes, né? E também funciona assessorando a administração da empresa ao identificar a inexistência, a deficiência, a falha ou o não cumprimento do controle interno. Então, assim, se existe, tem que ser cumprido. Então, ele precisa verificar, olha, não tem, ou ele está deficitário, ele não está sendo útil, né? Ele está sendo falho, ou ele não está sendo cumprido. Então, o auditor ele deverá ter esse conhecimento da funcionabilidade e aplicação desses mecanismos da empresa, tá? O que a gente tem que falar? Os controles internos, eles devem ser úteis, então eles têm que estar sempre protegendo os ativos da empresa, né? E promovendo sempre um bom desenvolvimento dos negócios, protegendo as empresas e as pessoas que nelas trabalham, né? Então, a utilidade do controle interno é inquestionável, né? Eles têm que ser práticos, então, eles têm que ser de acordo com o tamanho da empresa, o porte das operações, a objetividade daquilo que você quer controlar, né? E é importante também que eles sejam simples na sua forma de aplicação. Às vezes a gente faz uma coisa tão complexa, né? E é quase impossível de você estar colocando em prática. Então, quanto mais simples o controle interno for, melhor para a empresa, melhor para você estar acompanhando. E outra coisa, ele tem que ser econômico, né? Então, assim, ele não posso gastar um dinheirão para poder implementar um controle interno para controlar algo que às vezes nem vale todo aquele sacrifício, né? Todo aquele dinheiro que está sendo empregado, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso também. É a questão do custo-benefício, né? Então, o que a gente pode dizer assim, ó, salvaguardar o ativo, né? Então, proteger as propriedades da empresa, os bens da empresa, né? De eventuais roubos, perdas, uso indiscriminado, danos morais, né? Em relação à imagem da empresa, ou coisa semelhante, né? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado. O controle interno ele tem que ter esta função. Em relação ao desenvolvimento do negócio, né? Eu tenho que ter um sistema interno que permita a administração sempre agir com rapidez e segurança na tomada de decisões. Não pode ser algo que acabe podando ou atrapalhando a tomada de decisões. Pelo contrário, né? Ele tem que permitir rápidas tomadas de decisões e sempre que essas decisões tenham um embasamento para dar segurança aos diretores, aos administradores da empresa, né? Em relação ao resultado das operações, ele deve fornecer à administração, sempre num prazo que seja apropriado, né, um tempo hábil, todas as informações que possibilitem o aproveitamento de todas as oportunidades de bons negócios, né, além de redução de custo, aumento do nível de confiança dos clientes e funcionários da empresa. Então, assim, ele tem que estar proporcionando mais segurança nas atividades da empresa. E para que a empresa cumpra, então, seus conceitos e finalidades. Então, toda e qualquer empresa existe para cumprir com, no mínimo, 3 grandes fins. Então, ela tem 3 grandes objetivos, né? O primeiro, cumprir com o objetivo social. Quando a gente fala do objetivo social, é aquilo que está no estatuto social ou no contrato social da empresa, mas, assim, vamos dizer que é aquilo também que
que está na cabeça dos sócios, né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, ó, a empresa tem que atingir lucro, ela tem que atingir ou proporcionar bem-estar da comunidade e formação política. Quando a gente fala formação política, não é política partidária, tá? É política no sentido geral, né? No sentido de política como é que a gente pode dizer? Patriotismo, no sentido de você ter convivência social, no sentido de você respeitar o bem público, respeitar o próximo, então é um sentido bem amplo, né? Segundo, atender às necessidades e expectativas dos seus clientes, isso é fundamental, né? E o terceiro, proporcionar um ambiente rico e saudável para as pessoas que ali trabalhem. Pelo menos esse seria o terceiro grande ponto, né? Proporcionando condições para que essas pessoas possam aprimorar continuamente suas habilidades técnico-profissionais e humanas e recompensando-as pelo seu desempenho, seja por elogios, prêmios, promoções, aumento de salário, aí cada empresa tem um esquema para poder estar atendendo esse objetivo aí, né? E, importante, as pessoas devem saber como são avaliadas e, se possível, sempre participar do processo de avaliação. Então, isso aí é o que a gente chama de ideal, né? Ah, mas isso não acontece o tempo todo, mas é o que se espera da empresa, tá? Nós temos também que falar um pouquinho sobre o ambiente propício para existir um bom controle interno. Então, o que ele vai incluir, né? Para que haja um bom controle interno, o ambiente da empresa ele deve proporcionar ou ter, né, princípios éticos. Isso é fundamental. Então, assim, se a empresa não tem princípio ético, não dá para esperar que os funcionários da empresa tenham. Então, assim, a empresa cobra muito, né, do funcionário. Olha, você tem que ser íntegro, você tem que ter uma postura ética, assim, assim, assim. Só que nós temos que lembrar que a empresa tem que ter essa postura. E a empresa, ela é sempre representada pelos seus gestores. Segundo ponto, ela tem que ter uma estrutura organizacional adequada. Então, assim, se ela não tiver uma estrutura organizacional adequada, dificilmente você consegue organizar essa empresa, você consegue implementar os controles internos da empresa. Tem que ter também comprometimento com a competência e a eficiência. Então, assim, ela tem que sempre buscar ser mais eficiente e mais competente naquilo que ela faz. Ela tem que formar também uma cultura organizacional. Então, você fala, mas o que é uma cultura organizacional? Então, assim, ela tem que ter visão, missão e valores, né? Então, quando a gente fala cultura organizacional, você tem que falar assim, qual a visão da empresa? Qual a missão da empresa? Quais são os valores da empresa? Então, a visão é como ela quer ser vista perante a sua comunidade, clientes, fornecedores, né? Então, é como ela se apresenta. A missão é o grande objetivo, ou objetivo maior que ela tem, que é o objetivo que norteia todo o trabalho. E os valores é aquilo que ela vai estar utilizando para atingir a missão, né? Estilo e atitude exemplar dos administradores. Então, que nem eu falei, né? Os administradores, eles representam a empresa. Então, eles têm que dar, não tem que ter, né, uma atitude exemplar, né? Eles têm que ter um estilo, uma postura, eles têm que ter ética, assim por diante. Senão fica difícil, né? Políticas e práticas adequadas de recursos humanos. Então, nós temos que ter política de recursos humanos, nós temos que ter as atividades dos recursos humanos sendo desenvolvidas de forma adequada, senão também não é possível você ter um bom controle interno. E os sistemas da empresa têm que ser adequados. Quando a gente fala sistemas, são os sistemas que a gente fala informatizados, ou sistemas de trabalho, sistemas de Professor, não dá para ouvir nada.
começar. Tá? Até aqui tudo bem? Professor, não estou te ouvindo. Então, é isso que eu estou tentando corrigir aqui, para ver se eu consigo melhorar isso aí. Acho que agora Agora deu voltou. certo. Será que é quando eu estou apresentando que está dando problema? Não sei, porque estava Não. normal. Quando o slide estava aparecendo, sua voz estava normal, professor. Deve ter sido só alguma coisinha agora nesses últimos 30 segundos. Então, tudo bem. É que às vezes a internet também não colabora, né? Por isso que eu estou falando. Deixa eu ver se eu consigo. Não é só esse horário. Ih, de novo. Grande Messias. Beleza, Messias? Dá um joinha pra galera aí, Messias. Então vamos lá, vamos tentar continuar. Oi, Senhor. Todo mundo está ouvindo bem? Estou ouvindo. Ouvi Sim, melhor Todo mundo agora. está ouvindo? Sim. Posso Sim. continuar falando? Pode. Pode. Pode, professor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A sua imagem está congelada. Sim. Sim. Outro ponto que a gente precisa estar mencionando, né, que o controle interno, para ele poder ser exercido, ele depende de 5 atividades básicas, né? Primeiro, acho que caiu aí. Caiu? Professor. Caiu, voltou. Caiu agora. Voltou, agora voltou. Eu escutei um barulhinho e eu percebi que caiu. Então, vou começar de novo a gravar aqui, que é o que eu falei, a internet, né? Fazer o quê? Então, vamos lá. Não, é de boa, professor. Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão conseguindo Sim. me ouvir? Sim. Então, o controle interno, para ele poder ser exercido, ele depende de 5 atividades básicas, né? A primeira, a segurança e proteção dos ativos da empresa e arquivos de informação, tá? Então, assim, isso é fundamental. Segundo, documentação e registros adequados. Toda vez que eu estiver falando de controle interno, eu tenho que documentar, eu tenho que registrar, eu tenho que escrever. Então, o controle interno não pode ser ensinado, ele não pode ser transmitido para outras pessoas de boca, né, falando. Eu tenho que ter isso através de documentos. Então, os documentos, você vai lá, como é que eu faço para emitir uma nota fiscal? O procedimento é esse. Então, você vai fazer desta forma. Isso tem que estar escrito, é uma norma, né, uma regra, um regulamento que a empresa tem que estar criando, que é para ensinar todas as pessoas que vão fazer aquela função de que forma que elas devem fazer. Tem que lembrar que o controle interno tem a função de fazer a padronização de todas as atividades da empresa. Terceiro ponto que é muito importante é a segregação de funções. Então, assim, cada pessoa tem que fazer uma determinada coisa. É aquela questão assim, aquele que faz a compra de um item para a empresa não pode fazer a conferência daquele item, não pode fazer o recebimento e não pode fazer o pagamento. Então, tem que um fazer a compra, outro fazer a conferência, o recebimento e outra pessoa fazer o pagamento. E é para que não haja ou que se reduza a possibilidade de fraudes, né? Principalmente fraude, no caso.
Outro item, que é o quarto, procedimentos adequados de autorização para o processamento das transações. Então, assim, se comprou um bem ou se comprou uma mercadoria, quem autorizou? Quem fez a solicitação? A pessoa que tinha feito a solicitação, ela tinha, vamos dizer assim, o poder para comprar aquele item, né? Ela estava autorizada a comprar aquilo. Se ela não estava autorizada, quem deu autorização? Quem foi o superior que deu autorização? Então, assim, para que haja sempre uma coisa correta, né? Sempre tem assim, quem autorizou? Então, esses procedimentos de autorização são importantíssimos, certo? E o último ponto são verificações independentes. Então, o que vai acontecer? Alguém de fora tem que fazer a verificação dos controles internos da empresa. Muitas vezes, quando isso é feito através da auditoria externa. A auditoria externa vem, confere os procedimentos, né, de controle interno da empresa e fala, olha, está tudo ok, ou está precisando melhorar isso, melhorar aquilo, né? Precisa rever, precisa corrigir e assim por diante. Se a empresa não tem auditoria externa, porque ela não é uma sociedade anônima ou não tem necessidade de publicar as demonstrações contábeis, ela pode até contratar uma empresa, né, para fazer uma consultoria. Então, a empresa vem e faz um levantamento de todos os controles internos e faz a checagem, né, de todos eles para ver se eles estão de acordo, se eles estão atendendo a necessidade da empresa, ok? Aí nós temos aí, né, tipos de controles internos, né? Então, nós temos aí a exposição de normas de auditoria número 29, que estabelece para nós que o sistema de controle interno de uma empresa se decompõe, ele se divide, né, em dois grupos de controle. Então, os de natureza comum e os de natureza administrativa. Então, se perguntar assim, qual é a divisão do controle interno? A grande divisão de uma empresa. Então, tem o controle interno contábil, ok? Quando a gente fala dos controles contábeis, então nós vamos estar falando o quê? Todos os sistemas, todos os métodos e todos os procedimentos relativos à salvaguarda de bens, direitos e obrigações. Então, assim, quando eu falo salvaguarda, eu tenho que verificar assim, todos os bens, direitos e obrigações estão registrados adequadamente, eles foram contabilizados, eles eles estão sendo acompanhados, dependendo do porte da empresa, a empresa precisa ter uma área só para ativo fixo, né? Que a gente chama, que é para cuidar dos bens fixos da empresa. E, dependendo do porte da empresa, a própria contabilidade vai fazer isso. E o segundo ponto seria os registros, né, que a contabilidade faz. A gente fala registros financeiros, mas são todos os registros, eles têm que ser fiéis, ou seja, eles têm que ser corretos, eles têm que estar espelhando a realidade daquilo que foi feito pela empresa. Tá? Então, quais são os exemplos que a gente pode falar dos controles contábeis? Nós temos o sistema de autorização e aprovação das transações, isso é sempre um controle contábil. Os princípios de segregação de tarefas, né? Quem faz a compra não pode fazer o controle, não pode fazer o pagamento, e assim por diante, né? Controles físicos sobre os bens e informações. Quando a gente fala controle físico, eu estou me referindo ao ativo imobilizado da empresa, né? E também o controle das informações da empresa, isso é muito importante. E custódia de bens e direitos. Quando a gente fala custódia de bens e direitos, você tem que pensar assim, a contabilidade, ela tem que ter o controle de tudo imobilizado da empresa. Então, são todos os bens da empresa. Ela tem que saber aonde o bem está. Então, olha, foi comprada uma mesa. Aonde está essa mesa? Está na sala da contabilidade mesmo. Ou está na sala do financeiro, está na sala da recepção, por exemplo. Então, eu preciso saber que aquele bem está lá naquele local, que ele foi patrimoniado, que ele tem lá a etiquetinha com o número de patrimônio, tudo direitinho, né? E a contabilidade tem que estar acompanhando isso, porque precisa fazer depreciação, se quebrou e não tem mais utilidade, tem que dar baixa, entendeu? E toda essa questão. Quando a gente fala dos direitos, a contabilidade tem que acompanhar, por exemplo,
as duplicatas da empresa. Então, essas duplicatas que estão registradas, elas existem realmente? Onde elas estão? Estão sendo cobradas em algum banco? Está aqui na própria empresa? Então, tudo isso tem que ser acompanhado, que são os valores que a empresa tem a receber. Controles administrativos, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão envolver o plano de organização, sistemas, métodos e procedimentos que a empresa tem com a finalidade do quê? Finalidade de eficiência e eficácia operacional. Então, eu tenho que buscar sempre ser o melhor. Segundo item, ele tem que ter obediência às diretrizes, políticas, normas e instruções da administração. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando a empresa é bem organizada, ela estabelece política, por exemplo, política de segurança da informação, política de ética dentro da empresa, né? Código de ética, ela estabelece diretrizes, por exemplo, para compras, para vendas, para estoques, né? Estoques mínimos, controle de estoque, assim por diante, fora normas e instruções que são coisas mais específicas, né, do trabalho da empresa. Então, um exemplo aí que nós temos, por exemplo, é programas de treinamento e desenvolvimento pessoal. Isso tem que ser uma política da empresa. Eu tenho que estar treinando e desenvolvendo o meu pessoal para que eles possam trabalhar adequadamente, né? Métodos de programação e controle de atividades. Isso já pode ser uma norma, pode ser uma diretriz, né? Sistemas de avaliação e desempenho, isso é importante. Então, assim, como é que eu avalio meu funcionário? Como é que eu premio ele através do desempenho? Eu tenho que ter um parâmetro, né? E o sistema de avaliação e desempenho permite isso aí. Estudos de tempos e movimentos. Isso é coisa bem antiga, lá do início do século XX, né? Quando Ford começou os estudos de administração, que ele utilizou isso bastante, né? E até hoje é utilizado, que é assim, né? Como é que você verifica quanto tempo se gasta para fazer tal atividade, né? E qual a melhor forma de fazê-la, para você não gastar muito tempo na execução daquilo. Mas é válido até hoje. Até hoje tem muitas empresas que ainda têm esse tipo de estudo, né? Para poder tornar mais eficiente o trabalho e a empresa como um todo, né? Nós temos também a questão da função dos gerentes e dos administradores, né? Então, os administradores quase sempre, nem sempre, mas uma boa parte são sócios da empresa, né? E os gerentes são pessoas contratadas, né? Quando a gente fala gerente, eu posso falar de um diretor, eu posso falar do supervisor, eu posso falar de um encarregado, aí depende da estrutura da empresa, né? Então, o que vai acontecer? É muito importante para que funcione corretamente os controles internos, né? Que esses gerentes administradores, além de ter um estilo e atitude exemplar, eles também cumpram algumas funções. Por exemplo, né? Que tipo de funções? Então, eles têm que estabelecer objetivos e metas. Então, o que nós queremos atingir? Em quanto tempo nós vamos atingir esse objetivo? E quanto nós vamos gastar? O custo, né? Quais são os recursos necessários, né? Quais são as estimativas de valores para que a gente consiga, então, atingir isso aí. A sistemática para o estabelecimento de objetivos e metas, elas têm que envolver o quê? Obter a participação das pessoas que, no ponto de vista do gestor, estarão envolvidas naquilo, né? Então, se eu quero atingir um objetivo, eu tenho que pegar as pessoas que estão envolvidas nesse objetivo para que elas ajudem, então, a estabelecer esses objetivos e metas, né? Quem vai estar fazendo é que vai ter que auxiliar. Expor as ideias e estar abertos a receber críticas, ponderações e sugestões. Então, é aquela questão, às vezes o administrador expõe uma ideia e ele não está aberto a receber uma crítica, só que ele precisa. Ou então, ele vai com aquela entusiasmo, né? Nós vamos fazer isso, isso, isso. E alguém fala, olha, mas não tínhamos que pensar que para conseguir fazer isso, né? Olha, você quer aumentar o volume de vendas agora no mês de maio. Só que nós estamos em plena crise do coronavírus, talvez a gente não consiga atingir esse objetivo. Então, você tem que ponderar.
e fazer sugestões. Então, o administrador e o gestor, ele tem que estar aberto a isso aí. E ainda tem a questão, né, que pode vir a propor objetivos ainda mais audaciosos do que aqueles que se pretendia atingir. Pode ser que, às vezes, algum dos colaboradores que estão ali vão falar, olha, esse objetivo ainda é pequeno, nós podemos conseguir mais. Então, vai além da expectativa do próprio administrador, né? Fazendo isso, envolvendo toda a equipe no estabelecimento de objetivos e metas, a gente precisa lembrar que vai acontecer assim, os objetivos serão nossos, não meus como gestor, mas de todo o grupo, e terão uma maior possibilidade de êxito. Toda vez que você compartilha uma decisão assim com o grupo que está envolvido, as pessoas acabam se engajando mais e tentando atingir aquele objetivo que foi proposto. Então, isso é bem interessante e é uma forma de você estar conseguindo atingir o objetivo e fazer com que as pessoas participem da administração da empresa, né? E isso favorece muito os controles internos, porque daí a pessoa vai atingir o objetivo, mas sempre lembrando que tem que fazer tudo de acordo com a política de controle interno da empresa, ok? Também nós temos que formalizar com clareza o que nós pretendemos atingir ou o que nós pretendemos realizar. Então, não pode ser uma coisa obscura e nem que cause dúvidas, né? Você tem que ser bem claro, bem objetivo, para que todo mundo entenda, né? Definir o prazo. Então, quanto tempo? Eu quero atingir isso daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses. Eu preciso estabelecer o tempo para a gente poder atingir o objetivo. Estabelecer também como serão conduzidas as ações. Então, como é que nós vamos fazer para chegar nesse objetivo? E deixar claro também quem serão os responsáveis. Então, quem vai ser responsável por essa ação? Quem vai ser responsável pelaquela outra? E quando é que eles deverão estar implementando essas ações? Outra coisa também assim, né? Indicar o custo que está disposto a incorrer. Então, assim, vamos pensar da seguinte maneira. Quanto que a empresa vai poder gastar para poder atingir o objetivo? Então, seria isso. Isso aí é custo para a empresa. Também é necessário criar uma sistemática de controle que permita a todos, né, envolvidos, sempre que for necessário, né, como eles estão se saindo e dessa forma dá para a gente corrigir do que você está fazendo, né, sempre que necessário. Por quê? Se todo mundo está acompanhando, todo mundo está sabendo como é que ele está se saindo dentro daquele objetivo, se tiver algum problema, você já fala, fulano, corrige isso, melhora aquilo, né, refaz, não sei o quê, que é correções de rumo. E deixar claro o que dará em troca quando atingir o objetivo. Então, assim, olha, se nós atingirmos o objetivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma gratificação para todos os envolvidos? Nós vamos dar uma participação nos lucros? Nós vamos fazer o quê? Vamos dar um dia de folga, né? Dependendo do que a pessoa está fazendo, às vezes uma coisa mais simples, né? Ou, sei lá, alguma outra coisa que pode ser proposto para o pessoal que está envolvido, então, nesses objetivos que estão sendo desenvolvidos pela empresa. Também nós temos que lembrar o seguinte, é importantíssimo planejar. Então, de uma forma muito clara, muito objetiva, né? Como que nós vamos conseguir viabilizar o atingimento daqueles objetivos e metas. Então, a gente precisa lembrar que planejar é estabelecer as diretrizes, as estratégias e as políticas que vão estar dando todo o embasamento, né, para que a empresa consiga, então, atingir os objetivos e metas. E precisa lembrar assim, quando a gente fala empresa, eu estou falando das pessoas, porque não existe empresa sem pessoas. Então, para que aquilo aconteça, as pessoas envolvidas têm que estar a par de tudo que está sendo planejado, de como vão fazer aquilo, né? Atingir aquele objetivo, senão elas não vão conseguir ter um desempenho satisfatório. Organizar. Então, eu tenho que colocar à disposição de todos que estão
envolvidos no atingimento dos objetivos, né? Os recursos, sempre de acordo com o planejamento, eu tenho que organizar o recurso certo no lugar e no momento certo. Então, o que eu preciso? Eu vou precisar ter um funcionário dedicado para fazer isso. Quando? A partir do mês que vem. Então já vamos estar contratando, vamos treinar para quando chegar o momento que precisar que ele faça aquela determinada atividade, ele já esteja preparado, né? Isso sempre de acordo com o planejamento, certo? Então, compete sempre à administração deixar claro o que deve ser feito, quem é o responsável pela execução, quando e onde deverá ser feito aquilo, deverá ser executado, e como fazer, como devem ser executados. Tem que ficar bem claro para todo mundo que está participando do atingimento desse objetivo. Comandar, então a questão, né? Sem ação nada se realiza, a gente não consegue fazer nada. Então, o comando é um meio que a empresa tem, né? De assegurar que cada um cumprirá com o quanto lhe tenha sido designado. Então, é aquela questão. A gente fala comandar no sentido de liderar, não é de impor, né? Não é aquela coisa não, mas assim, tentar falar, olha, cada um tem sua responsabilidade, como e assim cada um já consegue se sair bem, né? Então, é tentar envolver as pessoas para que elas cumpram com as suas obrigações sem precisar faltar com respeito, sem precisar faltar com educação, nada disso. É sempre com princípios éticos, né? E coordenar mais um conjunto de funções, né? Então, saber orientar, saber ensinar, saber avaliar, saber premiar e, quando necessário, também saber punir. Então, isso é a harmonização do trabalho das pessoas, né? Uma forma de transformar um grupo em uma equipe. Então, um grupo de trabalho se transforma em equipe quando o líder for capaz de exercer uma coordenação adequada. Então, eu tenho um grupo. Se eu tenho uma liderança boa e conseguir todos os meus subordinados, eu acabo transformando aquele grupo numa equipe, certo? Então, eu consigo fazer que haja uma harmonia entre o grupo para que todos trabalhem de acordo com aquilo que nós traçamos como objetivo. Ok? E controlar. Então, o que é controlar? Eu preciso verificar se tudo que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando, que nós estamos executando, está de acordo com os objetivos, as metas, de acordo com o objetivo. Se tiver uma coisa arruma, né? Então, o que vai acontecer? Principalmente nós que trabalhamos com contabilidade, né? A gente vai estar sempre fazendo esse controle utilizando-se de números, né? Então, ele sempre tem que ter expressão de quantidades, valores, percentagens e assim por diante. Então, pode montar gráfico se quiser, pode fazer a exposição de uma maneira mais lúdica, né? Mas é importante que você também apresente números. Por quê? Às vezes não dá para a gente saber se o objetivo está caminhando para aquilo que nós queremos se você não apresentar isso de uma forma mais concreta, que são os números, né? Quantidades, valores, porcentagens, assim por diante. E nós temos 3 formas de controle. A primeira, controle prévio, que é o controle exercido a partir da projeção dos dados reais e a comparação dos resultados prováveis, né? Então, o controle prévio é aquela questão assim, olha, se nós investirmos nesse projeto aqui, quanto que nós vamos estar atingindo? Nós vamos estar conseguindo aumentar a capacidade de produção, nós vamos estar conseguindo vender mais, vamos estar conseguindo, enfim, né, aquilo que você acha que é o seu objetivo ou estabeleceu como sendo seu objetivo. Então, esse é um controle prévio.
durante o fato, ou seja, durante o período que você está executando, você já fez o planejamento e já está colocando ele em prática, né? Então, esse controle aí, ele é exercido no momento da ocorrência de qualquer coisa. Assim, ocorreu um desvio. Desvio não precisa ser um desvio fraudulento, né? Mas assim, um desvio de objetivo, um desvio de serviço, alguma coisa assim. Então você vai lá e corrige. Se ocorreu uma falha, um erro, você vai lá e corrige, ou para a pessoa como ela deve corrigir. E também no caso de fraudes. Então, o controle que vai ser exercido durante a execução daquele objetivo que se propôs, ele envolve tudo isso, né? Ele vai ter que corrigir erros, falhas, desvios e fraudes. E o último controle é após o fato, né? Então, depois que aconteceu tudo, você tem que fazer uma avaliação e verificar os errinhos, os desvios, os problemas que aconteceram durante a execução daquele objetivo para que aquilo não aconteça novamente. Então, fala, olha, nós pecamos nisso, erramos nisso, falhamos nisso, então, próxima vez nós vamos fazer um serviço dessa natureza, nós temos que tomar cuidado com isso, isso e isso, para que não aconteça mais. E já começar a se organizar para que não tenha repetição de erros, né? E aí, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor, por enquanto. Tranquilo, professor. Beleza. Quando vocês estiverem assistindo, procura deixar o microfone desligado para não ficar dando interferência e só liga ele quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, combinar? Tá bom, o meu está. Eu não sei se é a internet do senhor ou se é a minha, mas está travando um pouquinho o seu áudio às vezes. Agora é uma dúvida deveras atroz, porque eu não sei responder, né? Só quando a gente for ver a gravação depois é que dá para saber se é a minha ou é a sua que está com problema. Mas vamos ver. Inclusive essa imagem também fica travadinha às vezes. Fica dando umas engasgadas, sabe? Os demais estão me ouvindo bem ou também estão escutando meio cortado? Tá cortando às vezes. Professor, é normal cortar às vezes, mas a gente já está acostumado. Eu, pelo menos, tá tranquilo. Então, porque o que eu vou estar fazendo? Depois eu vou disponibilizar o PowerPoint para vocês e vou disponibilizar a parte escrita. Então, se cortou alguma coisinha na minha explicação, depois vocês vão pegar o material, acho que dá para tirar as dúvidas, né? Beleza? Tá bom, tranquilo. Ok. Vou continuar, então. Eu preciso falar para vocês também um pouco mais do controle interno, só que agora eu vou falar segundo o COSO, né? Então, o que é esse COSO? É o Comitê de Organizações Patrocinadoras. Ele é um comitê internacional que ele envolve essa questão da auditoria. Então, ele é uma sigla americana, né? Então, COSO não é em português, né? Mas ele, se você pegar a sigla, né, ela quer dizer que é o Comitê de Organizações Patrocinadoras. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa, né? Então, o que acontece? Esse comitê é um dos comitês que eles vão estar sempre ranqueando aí os países, né? Isso acontece muito com os países, né? Eles fazem um ranking em relação à ética, em relação à parte pública, a parte de uma série de coisas, né? Então eles vão falar quais são os países mais confiáveis, né? Então você vai pegar, por exemplo, um relatório de uma empresa lá do Zimbábue, né? Você vai falar, não, mas o Zimbábue já é um país que não oferece confiança. Ele não é um país confiável, ele está lá embaixo no ranking de ética, no ranking de confiança, no ranking de lisura, né?
E eles ajudam essa montagem aí de mostrar quais são os países que você pode ter mais confiança naquilo que eles apresentam. E é claro que as empresas que são sediadas nesses países acabam herdando toda essa classificação, né? Então, o que acontece? Nós temos algumas empresas que estão aqui no Brasil, né? E quando você fala assim, qual que é o rating da empresa, né? O rating seria uma classificação de risco. Como o Brasil não conseguiu ainda atingir uma classificação boa de risco, né? Ele perdeu a classificação de investimento, né? Investment grade, que é sem risco para investimentos, ele está com nível especulativo. Então, as nossas empresas dificilmente conseguem atingir um nível maior do que o rating do nosso país. Então, por exemplo, você pega o caso aí dos grandes bancos brasileiros, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander não é daqui, né? Mas os três principais aí, eles não conseguem ter um rating muito melhor do que eles já têm, porque o rating brasileiro não permite. O rating do país é inferior. Então, eles chegam até um pouquinho mais do que o nosso rating, o rating do nosso país. Mas eles não conseguem pegar, por exemplo, o AAA, que é o melhor nível de risco. É o que seria assim, pode confiar 100% que a empresa é boa, né? Então, o COSO também, esse comitê de organizações patrocinadoras também, eles também ajudam a formar essa opinião, a formar como é que a gente pode dizer assim, essa visão das empresas, né? Então, quando a gente fala das empresas de auditorias, elas sempre se baseiam, quando elas vão fazer os trabalhos, né? Nas premissas que o Comitê de Organizações Patrocinadoras colocam com relação a uma série de pontos, né? E o controle interno é um desses, né? Então, eles colocam para nós assim, que o controle interno é um processo, perfeito. A empresa tem que estar sempre trabalhando em cima do seu controle interno para poder melhorá-lo e deixar ele de acordo com a necessidade da empresa. E eles falam para nós que o controle interno ele está constituído de 5 elementos. Esses 5 elementos eles estão interrelacionados entre si, ou seja, eles são interdependentes, eles se conectam, né? E eles estão presentes em todo o controle interno. Então, quando a gente fala dos 5 elementos, você tem que pensar assim, todo o controle interno, todas as funções, todos os procedimentos, tudo aquilo que for abrangido pelo controle interno da empresa, vai ter a presença desses 5 elementos. Quais são eles? O ambiente de controle, a avaliação e gerenciamento dos riscos, a atividade de controle, informação e comunicação, e o quinto e último, né, que seria monitoramento. Então, novamente, só relembrando, eles estão interrelacionados. Então, assim, o monitoramento não precisa ser uma coisa estanque, falar, o monitoramento acontece só no final. Não, o monitoramento ele vai estar acontecendo a todo momento, né? Monitorar é estar acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, esses 5 elementos aí, eles trabalham às vezes em conjunto e acontecem quase que ao mesmo tempo, né? E alguns têm prazos mais definidos, mas assim, vamos começar falando do primeiro, né? Ambiente de controle. Então, o que é o ambiente de controle? É a consciência de controle da entidade, né? Sua cultura de controle. Então, quando a gente fala assim, o que é um ambiente de controle, é quando as pessoas da empresa sabem quais são as suas responsabilidades, os limites de sua autoridade e se tem consciência, competência e o comprometimento de fazerem aquilo que é correto. Então, isso é um ambiente de controle. Então, você imagina assim, olha, eu faço parte da empresa, beleza. Então, assim, para que haja um ambiente de controle, eu tenho que ser uma pessoa consciente, eu tenho que ter competência naquilo que eu faço, eu tenho que ter comprometimento naquilo que eu faço e eu tenho que saber que eu estou fazendo de forma correta
aquilo que é correto. Olha que interessante, hein? Então, precisa tomar bastante cuidado com esse ambiente de controle, que ele tem uma parte de ética muito forte, muito presente, né? Porque a ética profissional, a ética pessoal, inclusive, elas trabalham em conjunto nesse ambiente de controle, certo? Então, a gente sempre tem que perguntar assim, né? Você sabe o que deve ser feito? Você sabe como você deve fazer aquilo que está sendo pedido para você? Você sabe se é assim que a empresa quer que você faça? Então, sempre que você vai estar desenvolvendo, então você tem que pensar assim, se eu sei o que deve ser feito, se eu sei como fazer aquilo lá, né? E se eu sei como a empresa quer que eu faça. Então, são as três perguntas que eu tenho que estar fazendo sempre, né? Agora, tem que lembrar uma coisa importante, que a postura da gerência, da administração central da empresa, da alta administração, né? Ela tem um papel muito importante nisso aí. Por quê? Ela deve deixar sempre claro para todas as pessoas que trabalham na empresa quais são as políticas, os procedimentos, o código de ética da empresa. Todas as empresas têm que ter um código de ética. E muitas empresas, além do código de ética, têm o código de conduta. Então, isso todos os funcionários, todos os colaboradores têm que saber. Eles têm que conhecer e têm que praticar, né? Não é só conhecer, né? Então, a empresa, a alta administração da empresa, o papel dela é muito importante dentro do ambiente de controle, principalmente na disseminação dessa cultura de controle, para que todo mundo conheça, né? Código de ética, código de conduta, normas, procedimentos, enfim, tudo aquilo que que ajude a formar esse ambiente de controle, né? E aí tem umas dicas interessantes aqui. Então, vamos lá. O ambiente de controle, ele é sempre mais efetivo na medida em que as pessoas tenham a sensação que estão sendo controladas. Então, olha que interessante. Não é necessariamente que a empresa vai estar controlando o tempo todo as pessoas. Mas se a pessoa tiver a sensação que ela está sendo controlada, o ambiente de controle é mais efetivo. Funciona melhor. Outro ponto importante é assim, a gente sempre tem que certificar que os funcionários conhecem as suas responsabilidades e a função de seu serviço. Então, ele tem que saber quais são as responsabilidades dele e o que ele deve desempenhar, o que ele deve fazer. Outro ponto importante é verificar se há um adequado de treinamento. Então, não dá para você ficar cobrando o funcionário, né, um monte de coisa, se você não treina, você não capacita ele. Outro ponto importante é que os funcionários sabem qual o padrão de conduta e ética a serem seguidos. O código de conduta e ética tem que ser entregue para todos, tem que ser explicado para todo mundo tem que saber o de ética. O ponto que a gente tem que levar em consideração é verificar se são tomadas as ações corretivas, disciplinares devidas. Então, quando o funcionário não atingir de acordo com os padrões de conduta e comportamento esperados, ou de acordo com as políticas e procedimentos recomendados, o que eu faço com ele? Eu chamo a atenção, eu dou uma advertência, eu dou uma advertência por escrito, né, que já é uma medida corretiva disciplinar mais grave, ou eu faço assim, eu vou dar advertência, não, eu faço primeiro a advertência verbal, depois a advertência escrita, depois eu faço uma suspensão, né, suspendo ele um dia de serviço e não vou remunerar ele naquele dia, né, que é uma ação corretiva, né, disciplinar, então ele não recebe. O que eu tenho que fazer? Então, eu preciso sempre lembrar assim, eu tenho que graduar também essa ação corretiva. Então, se a pessoa cometer um errinho simplesinho, às vezes você já conversa com a pessoa, pronto, já resolveu. Você já fez a ação corretiva. Dependendo da situação, você vai ter que chamar atenção e fazer por escrito, né? Falar, ó, se acontecer novamente, você vai ter uma outra condição.
Então, tem todas essas questões. Você tem que fazer a graduação de acordo com o erro ou de acordo com aquilo que o funcionário deixou de fazer, para não ser nem muito exagerado e nem muito aquém daquilo que tem que ser, né, no sentido de punição. Ok? Então, esse primeiro item seria o ambiente de controle. Ok? O segundo é a questão do avaliação e gerenciamento de riscos. Então, é aquela questão, né? Eu preciso sempre lembrar que o controle interno ele está sempre relacionado ao cumprimento dos objetivos da empresa. Para que existe o controle interno? Para que a empresa possa atingir os seus objetivos de uma maneira correta, gastando pouco, sem ter perdas e assim por diante, né? Então, é aquela questão assim, né? Os objetivos, eles são a condição primordial para que existam os controles internos. Então, eu tenho um objetivo, e aí eu vou criar os controles internos, que seria os procedimentos, as regras, as formas de se fazer as coisas, sempre padronizadas para que as pessoas possam atingir os objetivos que nós estamos propondo. Então, o que vai acontecer, né? Eu preciso sempre verificar, depois que a gente conseguiu estabelecer os objetivos e criou os controles internos, nós vamos ter que fazer o quê? Definir os níveis de risco que a empresa tem. Então, a avaliação do risco da empresa é uma responsabilidade da administração da empresa. Mas a auditoria interna, as pessoas que estão trabalhando na auditoria interna, elas têm que fazer uma avaliação própria. A própria auditoria fazer uma avaliação dos riscos, confrontando com a avaliação feita pelos administradores. Então, assim, o administrador faz um levantamento dos riscos que ele acha que a empresa tem, ou que ele detectou que a empresa tem. E a auditoria interna também vai ter que fazer os riscos e fazer uma comparação para poder ver se aquilo que a administração fez não está muito exagerado ou não está muito aquém, abaixo do que é esperado. E aí nós temos a questão da identificação de riscos. Né? Como é que eu identifico um risco? O que eu posso fazer para identificar um risco? Então, eu posso fazer algumas perguntas, né? Toda vez que eu preciso identificar um risco, eu pergunto assim, o que pode dar errado? Como e onde podemos falhar? O que deve dar certo? Onde somos vulneráveis? Então, essa questão da vulnerabilidade da empresa, e isso você tem que perguntar em vários setores, em várias ações da empresa, né? Para ver aonde ela é vulnerável. Quais ativos devemos proteger? Então, vamos pensar assim, em termos de proteção. O que eu tenho que criar um sistema de proteção para quais tipos de ativos da minha empresa? Sempre aquele que é mais valioso, aquele que é mais estratégico na empresa, ele tem que ser protegido, né? Aí, outra pergunta, temos algum ativo líquido ou de uso alternativo, né? Tem alguma coisa que eu possa usar de forma diferente, que eu possa utilizá-lo de forma alternativa dentro da empresa? Um coringa para mim, alguma coisa parecida? Uma outra coisa que a gente tem que se questionar, como podemos ser roubados ou furtados? Então, isso causa um grande prejuízo, né? Então, lembrando, o roubo quase sempre é uma ação externa. O furto pode ser causado dentro da empresa. Né? Um funcionário, um colaborador que está furtando alguma coisa, né? Como poderiam interromper nossas operações? Ninguém se perguntou, ninguém fez essa pergunta antes da pandemia, né? Como é que poderia interromper nossas operações? Daí alguém ia falar, olha, vai vir o Covid-19 aí e vai parar todo mundo, né? Mas tem uma série de outras coisas que podem acontecer, né? Falta de matéria-prima, falta de mão de obra inadequada, enfim. Tem vários fatores aí que podem ocasionar a interrupção nas operações normais da empresa. Como sabemos se os nossos objetivos foram ou não foram alcançados? De que maneira que a gente mensura isso aí? Como é que a gente vai fazer essa medição para saber
se os objetivos foram alcançados ou não foram alcançados. Uma outra pergunta, quais informações são as mais importantes? Então, às vezes a pessoa tem que produzir uma série de relatórios, mas assim, quais são as informações realmente importantes? Aquelas que são voltadas para a tomada de decisões, ou aquelas que são obrigatórias, né, para serem transmitidas para como informações acessórias para o fisco, coisas parecidas, né? Então, a gente precisa detectar quais são as informações mais importantes. Uma outra coisa, né, que até nós temos que se perguntar, né, onde gastamos mais dinheiro? Então, precisa ver aonde está sendo gasto mais dinheiro, se esse dinheiro está sendo bem empregado, bem gasto, né, e se não dá até para fazer uma economia. Às vezes, não precisa gastar tudo que está sendo gasto atualmente. Aí, outra questão, como faturamos e como cobramos nossas vendas? Isso é importante para poder saber como é que está o fluxo de caixa da empresa. Quais decisões requerem mais análise? Então, dependendo daquilo que você está realizando, dependendo daquilo que você está fazendo, né? Eu preciso saber, assim, para mim tomar uma decisão, quais são as que requerem de mim que eu analise mais, que eu pense mais, que eu estude mais, que eu faça mais comparações, enfim, que eu analise mais, né? Quais atividades são mais complexas? Às vezes essa questão do análise e complexidade, elas estão quase sempre trabalhando juntas, né? Então vamos pensar, né? Quais atividades são mais complexas? Às vezes nem é tão assim, elas são trabalhosas, cansativas, né? Então eu preciso estar vendo isso também. Quais atividades são mais regulamentadas? Tem mais leis, normas, regulamentos, né? Para mim fazer isso eu preciso estar atento à norma tal, a regulamento tal, a lei tal. Então, quais são as atividades que são mais regulamentadas? Quais são nossas maiores exposições ao risco legal? Risco legal é o risco relacionado ao cumprimento das normas legais, ou seja, leis, normas, regulamentos, procedimentos criados pelo governo ou criados por entidades de controle. Tá? Quando falar risco legal, não é o risco da nossa empresa, mas a empresa tem que cumprir as normas, as leis da prefeitura, do estado, do governo federal. Às vezes ela está subordinada a alguma outra entidade que também ajude no controle, né? Então, ela tem que cumprir toda a parte de legal da empresa. Então, o risco legal é não conseguir cumprir com essa parte da legislação, com a parte da regulamentação, ok? Aí nós temos aí algumas dicas, né, em relação à avaliação e gerenciamento de risco, né? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Certificar que a entidade tem uma missão clara e que as metas e objetivos estejam formalizados. Formalizados quer dizer assim, foi feito um documento, foi colocado no papel, todo mundo consegue ler aqueles objetivos e metas. Então é isso, foi documentado. Eu também tenho que avaliar os riscos a nível de dependência e setor. Então, o risco envolve que eu fique dependente de alguma coisa, ou então um setor fica dependendo do outro para poder fazer alguma coisa, porque vocês precisam lembrar, os setores da empresa se conversam, né? Então, contas a pagar, contas a receber, contabilidade financeira, faturamento, venda, área comercial, né? Área administrativa, todos eles se conversam. Então, assim, para mim poder executar um serviço, eu dependo que um outro setor me passe alguma informação, me passe algum documento. Então, eu preciso ver esse nível de dependência, né, dentro da empresa, e também preciso ver o nível de dependência da empresa com o mercado, né, com o ambiente externo. Então, eu preciso ver assim, né, para mim poder trabalhar, eu dependo do quê? Eu dependo que os meus fornecedores me entreguem o material no tempo certo, eu preciso de mais alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Avaliar os riscos a nível de processo. Então, cada procedimento, qual que é o risco que ele oferece de dar certo, de dar errado, de prejudicar a empresa, de, sei lá, causar prejuízo e assim por diante. Então, você tem que elaborar um papel de trabalho para cada atividade relevante. Então, presta atenção nisso. Não é qualquer tipo de atividade, mas
pelo menos todas as atividades relevantes. Priorizar as atividades e processos mais críticos, tá? Aqueles que são os mais importantes, os mais sensíveis, né? E a forma que eu posso estar melhorando isso aí. Então, esse é o esquema que eu tenho que trabalhar. Então, primeiro eu vou estar criando um papel de trabalho para cada atividade relevante, ou seja, criando um controle interno para cada atividade relevante. Depois eu tenho que priorizar. Então, eu falo, ó, primeiro vem essa atividade, depois dessa, que são as que a gente tem que tomar mais cuidado. Os processos mais críticos, os mais importantes, os mais relevantes, tá? E o que eu posso estar melhorando em tudo isso. Isso é um trabalho de avaliação e gerenciamento de risco dentro do controle interno. A análise dos riscos, né? Então, uma vez identificados os riscos, nós devemos avaliá-los, né? Levando em conta alguns aspectos, né? Qual a probabilidade, qual a frequência desses riscos ocorrerem? Então, quanto em quanto tempo acontece isso aqui, né? Do risco acontecer? Em caso de ocorrer o risco, qual seria o impacto nas operações? Considerando sempre os aspectos quantitativos e qualitativos. Então, aconteceu. Agora eu quero saber, tá, como é que foi o impacto nas minhas operações? Então, eu preciso saber quantitativo, certo? Dinheiro. E qualitativo, em quais operações aconteceram. Então, qualitativo é sempre em relação à operação em si. E o quantitativo é quanto, em termos financeiros, isso vai impactar na empresa. Então, verifique, em sua opinião, quais ações seriam necessárias para administrar os riscos identificados. Então, o controle interno tem que ter essa opinião. Essa opinião não é tomada assim a olho, né? Baseado em estudos, baseados em todo o conhecimento que eles têm, baseado nos procedimentos, nos objetivos, nas normas, eles vão estar fazendo, então, essa opinião para poder administrar esses riscos que já são conhecidos. Algumas dicas. Então, a gente tem que ter a certeza que a empresa tem uma missão clara e que as metas e objetivos estejam formalizados, né? Acho que isso aqui eu já tinha falado, né? Eu já tinha falado, desculpa, gente. Já estou sendo redundante. Aí nós vamos falar um pouquinho das atividades de controle. Então, eu preciso lembrar assim, né? Nós temos aí as atividades de controle, nós vamos ter assim, alçadas, autorizações, conciliações, revisões de desempenho, segurança física, segregação de funções, sistemas informatizados e normatização interna. Então, eu preciso lembrar assim, olha, elas são divididas em prevenção, prevenção e detecção. Basicamente é isso. Então, algumas são para prevenir os erros, falhas, fraudes, inconsistências, né? E algumas são para detectar, para descobrir aonde que está acontecendo, ok? Então, nós temos aí, né? A primeira, que são alçadas. A alçada, ela é uma atividade de controle de prevenção, ela é preventiva. Então, são os limites determinados a um funcionário quanto à possibilidade deste aprovar valores ou assumir posições em nome da empresa. Então, vamos dar um exemplo com relação a essa questão de alçadas, né? Eu vou estabelecer um valor máximo para um caixa pagar no cheque, por exemplo. Então, eu falei, olha, o caixa só pode pagar um cheque da empresa até R$1.000, beleza? Aí, se passar de 1.000, então tem que ter autorização do gerente. O gerente tem que vir autorizar o pagamento. Aí, se passar de 10.000, por exemplo, aí então tem que ser com autorização de um diretor. Então, são alçadas, né? Para você poder dar limites para cada um. Um outro exemplo que a gente pode colocar, né? Vamos supor em casos de investimento, né? Então, você fala assim, olha, a empresa tem aí à disposição 10 milhões para investir. Como é que nós vamos estar fazendo? Então, você tem lá a equipe financeira e o pessoal está lá, né? Uns cuidando da parte de
renda fixa, outra renda variável, outro câmbio, e cada um dando o seu pitaco. Não, olha, vamos fazer investimento, tem 10 milhões, vamos fazer assim, assim, assado. Então, você tem que pensar assim, quanto que eu vou dar de alçada para cada um dessa equipe trabalhar? Então, se eu falar assim, olha, dos 10 milhões, renda fixa vai poder trabalhar com metade, né? Renda fixa é mais seguro. A outra metade eu vou distribuir entre ouro, câmbio, dólar, renda variável, sei lá. Então, você vai estabelecer um valor, um percentual, no caso, né? Para cada um para poder trabalhar. É um limite de alçada. É preventivo isso. É para tentar diminuir riscos, né? Evitar erros e assim por diante. Segundo ponto são autorizações. Também está classificada como uma atividade de controle preventiva. Autorizações, o que vai acontecer? A administração determina as atividades e transações que necessitam da aprovação de um supervisor para que elas sejam feitas. Então, assim, eu estou fazendo, por exemplo, contabilização. Estou lá fazendo as contabilizações. Aí chegou para mim contabilizar, por exemplo, a venda de um valor lá, a área de vendas mandou para nós, olha, tá aqui, nós vendemos e tal. Cadê a nota fiscal de venda? Ah, olha, não foi emitida ainda, mas pode contabilizar e tal. Eu não posso fazer isso. Agora tem que ter autorização de quem? Do meu supervisor, do meu gerente, né? Ó, você autoriza que eu faça a contabilização mesmo não tendo chegado a nota? Eles falam que ainda vai emitir, que ainda vai estar fazendo alguma coisa, né? Ou então, por exemplo, um exemplo mais concreto disso aí, autorização. Nós fizemos uma compra, importamos da China lá um monte de material, e esse material ainda está na alfândega, ele está ainda fazendo o processo de desembaraço, que a gente chama, né? Para poder liberar o material para que eu possa colocá-lo na minha empresa. Então, às vezes é matéria-prima, às vezes é algum outro material que a gente precisa, né? Só que ele já chegou aqui no país. E aí nós temos que pagar, né? Pagar todas as despesas de desembaraço, a despesa disso, daquilo. E aí o pessoal fala, olha, pode já colocar isso no estoque e tal, que mais uma semana está aqui. Então, assim, eu como contador, eu não posso estar colocando no estoque, eu não posso estar contabilizando isso aí no estoque sem que tenha chegado efetivamente na empresa, sem que tenha um documento comprovando que aquele material chegou. Mas, se o meu gerente, o meu diretor falar, não, pode fazer a contabilização, que nós já estamos acompanhando e vai chegar no prazo previsto. Então, eu estou fazendo com autorização de um superior. Então, as autorizações servem para evitar erros, evitar fraudes, evitar inconsistências. E também para tirar um pouco das costas dos funcionários a responsabilidade. Né? Então, quem é responsável? É quem autorizou. Tá? Eu fiz com autorização do diretor, eu fiz com autorização do gerente, e assim por diante. O terceiro item é conciliação. E a conciliação ela é uma atividade de controle para tentar detectar erros, falhas e inconsistências. Né? Então ela tem que tentar detectar. E é o quê? É sempre confrontar a mesma informação com dados vindos de bases diferentes. Então, o que acontece, né? Eu vou estar confrontando, por exemplo, olha, faturamento, eu já peguei todas as notas fiscais, contabilizei, bonitinho, e aí como é que faço o faturamento? Pede um relatório para olha, no mês de abril, eu tive tanto de receita, tanto de faturamento. Aí você pega o relatório da área e faz a conciliação, faz a comparação. São duas informações diferentes, né, dados vindo de locais diferentes ou de formas diferentes, mas que você possa estar comparando. Então, a conciliação é exatamente isso, né? A conciliação que a gente mais acompanha, que a gente mais conhece, a mais usual, é a conciliação bancária. A conciliação bancária, você tem razão,
e aí feito pelo extrato bancário. E aí, mas os ajustes tinha ainda e no mês que ainda não compensou. Então, a compensação para chegar alto igual em nos dias, mas também a detectar que detectar falhas e assim por diante, certo? Revisões de desempenho também é uma atividade de controle de detecção. Nós temos que fazer essa revisão de desempenho é o acompanhamento de uma atividade ou de um processo para a avaliação de se ela é dada, se o desempenho aquilo que a empresa estabeleceu, sempre comparando as metas e aos objetivos traçados, né? Então, sempre que eu estou fazendo a revisão de desempenho, tem que ver assim, né? Está adequado com aquilo que eu esperava, sempre baseando no quê? Nas metas e nos objetivos que foram estabelecidos no planejamento, certo? E para que eu faço isso aí? É sempre para tentar evitar que a empresa tenha impactos negativos, né? Sempre que eu faço uma revisão de desempenho, eu consigo verificar, olha, eu quero chegar a um. Deu um chute aí. Voltou aí para vocês? Turma? Voltou. Voltou. Tá tudo normal? Sim. Tá bom. Eu fico preocupado que eu escuto um barulhinho e já vou olhar aqui. Então, o que vai acontecer, né? Sempre com base naquilo que foi estabelecido no planejamento. Então, é para evitar que a empresa tenha não atinja suas expectativas. Então, eu falei, quero faturar 1 milhão esse ano. Mas se eu não tiver um valor um valor X por mês aí sendo faturado todos os meses, ou uma média, né? Eu não vou atingir. Então, quando eu faço a revisão de desempenho, eu vou estar acompanhando. Olha, consegui atingir? Se eu não conseguir, por que eu não consegui? O meu produto não está bom, o cliente não está satisfeito, está acontecendo algum problema na economia, então eu tenho que fazer todas as avaliações aí, né, verificar para ver por que eu não estou conseguindo atingir aquele objetivo, aquela meta que foi estabelecida. Tá? Aí nós temos a segurança física. Aí ela envolve dois aspectos, né? Prevenção e detecção. Então, a gente precisa sempre lembrar assim, todos os valores da empresa têm que ser protegidos contra o uso, a compra ou a venda que não sejam autorizados. Então, eu preciso lembrar assim, eu tenho que proteger os ativos da empresa, os bens da empresa, para que eles não sejam usados, a não ser que seja na atividade produtiva da empresa. Então, não pode ser usado por funcionários ou não pode ser utilizado pela administração, né, se não for para atingir os objetivos da empresa. E também, o que vai acontecer, né? Para que isso possa se tornar factível, né? Ou seja, para que realmente aconteça isso, eu tenho que ter um controle de entrada e saída de funcionários, um controle de entrada e saída de materiais, eu tenho que ter senhas para arquivos eletrônicos, eu tenho que ter chaves para armários ou coisas importantes que estejam guardadas lá, né? Dependendo da situação, eu tenho que criptografar os meus arquivos, né? Que é para os hackers não ficar buscando informações da empresa ou coisas semelhantes, né? E aí vai de cada empresa, de cada como é que a gente pode dizer, de cada estrutura, qual seria essa segurança física.
até mesmo a questão de você fazer assim, backup, né? Então você fala assim, olha, eu trabalho com informação, então se a informação é o seu material, é a sua atividade operacional principal, né? Trabalhar com informações, então você tem que lembrar assim, todas as informações que você manipula, ou manipula no sentido de trabalhar, né? Ou produz, você tem que ter elas guardadas no seu servidor, tem que ter elas num backup em nuvem, ou tem que ter em um backup fora da empresa, porque é uma questão de segurança, né? Então, você previne a perda dessas informações e também a questão de você verificar se ninguém está utilizando essas informações que não seja para a atividade principal da empresa, né? Então, elas têm que estar protegidas para que só aqueles que têm autorização de manuseá-las ou de utilizá-las possam ter acesso a elas. Ok? Temos a questão da segregação de funções, é uma atividade de controle também preventiva. Nós já falamos um pouquinho delas, né? Então, o que acontece? Acontece muitos erros humanos, as pessoas são fundamentais na empresa, né? Mas já tem até aquela frase que diz, né? Errar é humano. E é verdade. As máquinas, elas não erram, elas podem até quebrar, mas errar não. Então, o que acontece, né? Através da segregação de funções, a gente consegue diluir um pouco esse risco aí, porque quando eu faço a segregação de funções, eu preciso lembrar assim, olha, quem faz a parte de compra não deve fazer o pagamento, não deve fazer o recebimento, não deve fazer a conferência do material. Então, quem compra, compra. Quem recebe, recebe a mercadoria ou produto. Quem confere e coloca no estoque, outra pessoa. Quem faz o pagamento daquela compra, outra pessoa. Isso, você dividindo as funções, você evita fraudes, você evita erros, né? Porque vamos supor, o cara comprou, falou, ó, comprei 10 peças desse negócio. Quando o cara chegou para conferir, falou, opa, não tinha 10, só tinha 9. Aí avisa a compra, falou, ó, só entregado 9, não entregado 10. Então, eu não vou pagar. A empresa esteja enviando separado. Aí, não em segredo. Por exemplo, Professor, acho que deve ser comigo professor, a aula. Oi. o problema é com o Alguém quer senhor é falar? a minha internet, porque tá Então, eu acho que falhando muito. pode ser até que seja um problema nos dois, né? Eu sei que aqui está dando alguns chutes, que de vez em quando dá uns apitinhos aqui dizendo que está com problema. Nossa, porque Entendeu? tem uma hora que falha muito a sua fala aí, sabe? A frase que o senhor fala, eu só pega o final. Vixe, Maria. Aí tá ruim, hein? É aquilo que eu falei para vocês. Eu acredito que quando a gente for assistir a gravação, não vai estar esse problema. Pode ser que até chegar aí para vocês, né? Não sei se todo mundo está tendo esse mesmo problema, mas infelizmente vamos ter que terminar a aula desse jeito, né? Não tem muito o que fazer agora. Eu vou tentar, eu já até comprei o repetidor de sinal para ver se melhorava as coisas aqui, mas não está dando muito certo não. Vou tentar mudar de lugar para dar aula, então vamos ver. Estamos quase terminando essa parte aqui. Sistemas informatizados, né? Ele também é uma atividade de controle preventivo e de detecção. Então, o que vai acontecer? Nós temos assim, uma divisão básica que quando a gente fala de sistemas informatizados, nós temos sempre dois tipos, né? Controles gerais
Então, é aquilo que a gente fala quando tem a desenvolvimento, a manutenção de um programa, de um sistema, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, a empresa vai fazer uma manutenção de arquivos, um backup, vai fazer um plano de contingência para poder estar protegendo os sistemas informatizados, né? Então, é uma maneira que ela adotou para o controle interno para poder proteger isso aí. Controle de aplicativo seria o segundo, né? Controle geral é quando cuida de tudo, né? Esse controle de aplicativos, ele tem a finalidade de garantir a integridade e a veracidade dos dados e transações. Então, vamos supor assim, eu preciso fazer uma validação de informações. Então, eu vou checar se os registros que estão armazenados no banco de dados estão batendo com a parte física ou a parte real daquilo, né? Então, quando a gente fala da questão dos aplicativos, é validação de informações. Então, controle geral seria proteção, backup, plano de contingência e assim por diante, né? Segurança, firewall, essas coisas todas. E o segundo, quando é a parte de aplicativo, seria a validação dessas informações para ver se está tudo condizente, se está tudo aquilo que o sistema se propõe a fazer está condizendo com a realidade da empresa. E fechando esse último tópico do atividade de controle, nós temos a normatização interna. Então, é quando você por escrito, né, as regras internas necessárias ao funcionamento da entidade. Então, eu preciso estar criando essa parte aí, né, que seria a parte de normas, procedimentos da empresa, sem por escrito. E sempre que eu faço isso, eu consigo prevenir erros. Eu consigo evitar, muitas vezes, que os erros aconteçam. Então, pondo no papel de que forma eu quero que seja feito, como deve ser feito, eu ajudo nessa questão de prevenção. Okay? Nós vamos falar um pouquinho de informação e comunicação. Então, são conceitos até bem simples, né? Comunicar é conseguir informações com as pessoas de maneira prática e no tempo correto. Então, isso para nós nem sempre é possível, que nem agora. Eu estou tentando explicar a aula e um vídeo adequadamente que as minhas cheguem até você sem cortar a minha fala, sem truncar. Então, isso é problemático, né? Agora, quando a gente fala de auditoria interna, o que nós estamos falando de auditoria? Então, assim, quando o auditor preencher um papel de trabalho, é importante avaliar a qualidade dos sistemas e fluxos dessas informações. Ele está espera só um dia para ver se só.
Olha, tem que fazer umas modificações aqui. Vamos ver se a gente consegue, então, terminar a aula sem mais grandes problemas. Tá? Vou voltar lá no... Pra gente terminar, então. Tá bem no finalzinho já. Você enxergando aqui o slide? Não. Pra mim não apareceu nada. Não. E agora? Também não. Ainda não. Não tá aparecendo nada. Que beleza, hein? Vou tentar mudar. E agora? Não. Nada. Nada? Nadinha. Nem o slide, nem o senhor. Ó, e eu agora? Vocês estão me vendo? Nadica. Não, Não? não. Só estão me ouvindo, então? Tem um Sim. bonequinho branco, serve? Só te ouvindo. Imagem não aparece, não. Eu tentei melhorar a internet aqui, mas o negócio tá difícil hoje, viu? Terminou de complicar, professor. Melhorou o áudio, mas a imagem sumiu. Tá vendo que beleza? O áudio melhorou e a imagem... Sumiu! Um abraço. A Adriana quer aparecer aí agora. Não tem problema. Bom, eu não sei nem o que falar. Oi, Dri. Oi, Flor. A sua câmera não tá desativada, professor? Não, não Em cima da tá. câmera. Ixi, Agora Aê! Então, mas eu desativei e ativei ela de novo, porque ela estava ativada. Agora apareceu, foi. Vem, professor. Vamos ver se volta lá o slide, então. E agora, apareceu o slide ou não? Aê, professor. Voltou, então? foi. Voltou. Ó, então vamos terminar isso aqui antes que ele mude de ideia, né? Então, em relação a isso, uma maneira de a gente poder fazer essa avaliação com relação à questão da informação e comunicação é perguntar o seguinte: a dependência consegue a informação que necessita de maneira prática e tempestiva, ou seja, de maneira prática e no tempo certo, ou seja, auditoria interna ou qualquer outro setor, seja ele qual for, Xiii, ou a começou própria de novo. auditoria. O que é a o áudio voz? O áudio tá De péssimo. novo, professor. Tá péssimo. Ó. Então tá difícil. Hoje. Ixi, o robô. Melhorou um pouco, não melhorou? Oi? Só apareceu o senhor, só. Sim, mas melhorou a voz? Ela Tá ficou- falhando. Tá sim, professor. Tá falhando. Tá falhando, professor. Tanto a imagem quanto o áudio fica cortando. Travou terrível. tudo agora. O senhor tá em câmera lenta. É. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou deixar então para uma outra oportunidade de incluir esse pedacinho. Então, eu não sei o que fazer, porque eu já tentei. É a internet que não está. Vou parar a gravação, certo? Mas não saio. Porque às vezes eu paro a gravação, sai todo mundo. Não façam isso. Ah, agora Esperem um pouco. normalizou. Normalizou sua Tá. voz. Ok.